Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam mais uma vez com os amados irmãos e os queridos ouvintes. Aqui quem vos fala mais uma vez é o irmão Zito, da cidade de Limoeiro, e o estado é Pernambuco. Se vocês estiverem gostando das pregações e também dos estudos, que são as dinâmicas com 10 versículos, né, na Bíblia, com a resposta de AD, vocês aperta aí o dedinho no sininho, vá no YouTube, no canal do YouTube, aperta o dedinho no sininho do lado direito e inscreva-se assim, Irmão Zito Limoeiro. E coloque um like para esquerda e inscreva-se no canal. Já tem quase 180 programas desses, né? Que eu levo a palavra de Deus. Não somos perfeitos, mas eu tenho a vontade de levar a palavra de Deus. E, como já disse, eu não tenho estudo próprio. Às vezes, se tiver algum errozinho, me perdoem. E os ouvintes, mas eu sempre, quando vejo que erra um versículo, um capítulo, eu volto e falo o corretamente. Faça como os bereanos faziam lá em Bereia. Confiram na Escritura Sagrada, né? A dar início ao trabalho de hoje, vamos louvar o hino. É um hino que eu gosto muito, que é do saudoso pastor Eliezer Rosa, que é o Homem de Branco, que nos diz assim: pela fé eu contemplo um homem de branco no meio do templo, com olhar de amor, com o olhar do Senhor me atraindo para si. Pela fé eu contemplo no meio do templo Jesus passeando, e o seu resplendor com o brilho do sol envolvendo a mim. O homem de branco, ele está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Ele está perguntando: onde é tua dor? Porque tu choras tanto? Ele quer te alegrar, tua vida mudar, meu amado irmão. Está bem a teu lado, ouvindo teu planto, que choras calado. Poderoso ele é, tudo pode fazer, abre o teu coração. O homem de branco, ele está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Amém. Vou deixar para a meditação de todos aqui no Evangelho de João, capítulo 15, e os versículos do 1 ao 8, que nos diz assim. Tem como subtópico, o subtítulo assim: continuação das últimas instruções aos discípulos, união íntima entre Jesus e os crentes. Primeiro versículo do capítulo 15 do Evangelho de João. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo
o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, que eu li aqui está no Evangelho de João, capítulo 15 e o versículo de 1 até o 8, que o nosso Deus nos abençoe. Então, os irmãos já estão percebendo que eu vou trazer uma palavra hoje sobre a videira, né? E vou fazer aqui uma ilustração também, uma comparação entre a videira verdadeira e outras coisas, né? Então, aqui tem como, então, eu coloquei como título também, se nós somos galhos verdes ou galhos secos, que somos ligados à videira. E diz aqui no versículo 1, aqui, como Jesus diz aqui, não é? Jesus expressa o seu relacionamento com os seus discípulos, mediante um símbolo, que no Antigo Testamento representava geralmente o povo de Israel. Sabemos que no Antigo Testamento o povo se relacionava com o povo de Israel através das videiras, não é? Das plantações de vinho. E diz aqui ainda, no versículo relacionado com o capítulo 15 e o primeiro versículo de João, lá no livro de Salmos, de número 80, no versículo do 8 até o 16, que ele diz assim: trouxeste uma vinha do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Versículo 2 do Salmos 80. Ou o versículo esse ficou ali, foi o versículo 8 do Salmo 80. O versículo 9 do Salmo 80 diz assim: dispuseste-lhe um terreno, ela deitou profunda raiz e encheu a terra. No versículo 10 do Salmo 80 nos diz: como a sombra dela, os montes se cobriram, e com os seus sarmentos, os cedros dos céus. Essa palavra sarmentos significa ramos longos. Aquela videira que tem os ramos bem longos, verdes ou secos. Está escrito no livro de Isaías, capítulo 18 e o versículo número 5, que nos diz assim a palavra: porque antes da vindima, caída já a flor, e quando as uvas amadurecem, então podará os sarmentos com a foice e cortará os ramos que se estendem. Então, quando colhem os frutos da videira, que são as uvas, então o agricultor vai ali e podar, cortar os galhos, que a videira ela fica totalmente com as folhas secas ali, para poder ter uma nova produção. Ele vai ter que ter um cuidado de irrigar, né, a videira, irrigar ali através de um rio bem próximo, ou um açude, ou um lago, para que com mangueiras e um motor bomba lá dentro do açude, desse lago, vá aguando ali a plantação de uvas ali, né? Tanto de manhãzinha, né? Porque o sol não é tão escaldante, e também quase entre 5h30 e 6 horas da tarde, quando o sol está se pondo. Os dois horários melhores que eles acham, porque o sol não está tão escaldante, já tem passado o horário do sol. E aqui, ainda, no livro de Salmos, capítulo 80, versículo 11, diz assim: nos diz, estendeu ela a sua ramagem até o mar, e os seus rebenta até o rio. Coisa boa, né? Quer dizer que a videira faz isso. No versículo 12 de Salmos de número 80, diz: porque lhe derribaste as cercas, de sorte que avidimam todos os que passam pelo caminho.
Capítulo 8, versículo 13 do Salmo 80. O javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que pululam no campo. Então tem que ter cuidado para que o javali não venha destruir as videiras, né? Principalmente as videiras que estão ali para darem os seus frutos, colherem os seus frutos, que são os cachos de uva. Então o plantador tem que ter cuidado, aquele que planta as videiras, com esse tipo de animal, com o javali e outros demais. Aqui também no Salmos capítulo 80, versículo 14, diz assim: ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê, e visita esta vinha. Também, ainda no Salmos 80, versículo 15, diz: protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento para ti fortalece-te. Então, aqui está pedindo no versículo 15, que o nosso Deus coloque suas mãos santas, né, ali onde o homem plantou uma vinha, para que os sarmentos, os galhos, venham se fortificar cada vez mais, para que nós também podemos nos fortificar cada vez mais na palavra também do Senhor. E no Salmo 80, o versículo 16, diz assim: está queimada, esta decepada, ou está decepada, perecem os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Então, aqui já é uma palavra mais forte para que nós não possamos ser galhos secos, queimados ou decepados, mas que pereçam nossos inimigos, aqueles que têm raiva de nós, quando levamos uma palavra, a palavra do Senhor, porque nós somos ligados à videira, que é Cristo Jesus. Jesus Cristo é a videira, nosso Pai, Ele é o agricultor, né? E nós somos os galhos ou os ramos, né? No caso, aqui os sarmentos, que possamos ser sarmentos, galhos longos, né? E fortalecidos, bem forte para sustentar os cachos de uva, que nós possamos ser bem fortalecidos através da palavra do Senhor, que nós passamos para os outros. Se nós não somos, não podemos ser realmente, diante da palavra de Deus, galhos verdes, aqueles que são ligados à videira principal, que é Cristo Jesus, então o galho seco, ele só serve para ser retirado ou podado, jogado fora e tocado fogo. E assim vai ser com aquele que não levar a palavra diretamente, discretamente e honrosamente de todo o coração, e também sem relaxamento, levar a palavra com amor, com carinho, com dedicação e de coração, para aqueles que ainda não aceitaram a Cristo como seu libertador e salvador das suas vidas. Então, aqui eu vou fazer agora uma comparação entre Jesus Cristo e um pé de bananeira. Ou seja, não é que Jesus é para Jesus Cristo com um pé de bananeira, mas como Jesus Cristo veio a primeira vez à Terra, também o pé de bananeira coloca só um cacho de banana, uma vez aqui, por ano eu creio, já tem uma fiada do lado. Tem já várias tecnologias que os engenheiros agrônomos plantam pé de banana, eu já vi pé de banana com 4, 5 cachos, mas na realidade só nasce um cacho de banana em cada pé. Aqui, onde eu moro, aqui no interior, nos interiores de Pernambuco, que tem muitas plantações de banana, então tem cidades como São Vicente de Ferrer, Vicência, não é? Que é só plantações de bananas, né? Machados e outras cidades mais. Diz assim: um pé de bananeira coloca um cacho de banana e só depois o dono do sítio tem que tirar o cacho e cortar o pé de bananeira, porque já tem ao lado uma fiada nova, outro pé de banana novo, bem novinho, para que, com o tempo, logo após alguns meses, ele possa crescer e, conforme as chuvas e o sol, venha dar um novo fruto. Mas, para isso, o agricultor
tem que colocar adubo na sua raiz e cortar as folhas que vai secando, aquelas folhas amarelas, conforme isso é uma praga chamada de cigatoca. Então ele coloca um certo veneno, às vezes coloca naquela bomba a bomba ali que ele vai espremendo, que vai ali nas suas costas um recipiente com água com veneno, ou até com avião, que eles colocam veneno lá dentro, e o avião, ele solta aqueles jatos, né, de cima de uma certa altura, que cai nas plantações de banana e vai secando ali aquela praga que é a cigatoca, aquelas folhas secas, né, para que aquela praga não se prolongue e não pegue nas outras folhas também, para que realmente dê um pé de banana saudável e dê também um cacho de banana saudável também, sem essa praga. Mas infelizmente as pessoas ainda usam veneno, né? E nós comemos essas bananas, né? Porque tudo hoje em dia, amados irmãos, queridos ouvintes, às vezes usa produto agrotóxico para fazerem sanar as pragas. Isso pode ser verduras, em verduras, frutas e legumes, não é? Então, infelizmente, temos que passar por esse processo, não é? Devido às pragas. Também, aqui, uma vez, o pelo menos só bota um cacho uma vez por ano, se eu não me engano. Também Jesus Cristo veio à Terra também, só uma vez, e voltará também pela segunda e última vez, para vir buscar o seu povo, que se quer ser um povo, tem que ser um povo zeloso e que está fazendo suas boas obras, tudo conforme o que Jesus pediu através do nosso Criador, que é o nosso Deus, Pai Todo-Poderoso que está no céu. Vai ordenar no seu tempo, quando soar as trombetas, pela última vez, assim será o regresso de Jesus Cristo, para vir buscar a igreja que somos nós, e ele vai vir ataviado como noivo, e nós somos a noiva, não é? Que possamos estar preparados. Isso está escrito lá no livro de Apocalipse ou Revelação, capítulo 21, e o versículo a começar do primeiro. Uma videira, quando plantada, o agricultor planta, geralmente dá para colher os frutos. 2 vezes, às vezes, por ano. E a videira seca, caindo todas as folhas, e ficando só o tronco e os galhos secos. Aí o agricultor tem que esperar o tempo de Deus para colher novos frutos ou novos cachos de uvas. Para isso o agricultor vai ter que irrigar, como eu já disse, a plantação através de mangueiras, ele emenda mangueiras nas outras, que vasta a plantação, pela qual passa água através de um motorbomba, como disse. Bem próximo, como eu já disse, um açude, um rio, onde ele possa irrigar essa água para poder fazer ali, todo dia, o processo de aguar 2 vezes, né? Irrigar ali, aguar os pés de uvas 2 vezes por dia. Aí vai nascer uma nova folhagem, né? Ele vai podar primeiro antes os galhos que estão mais secos, vai nascer uma nova folhagem, e sempre fica sarmentos, que são galhos secos. Aí ele vai ter que podar, cortar esses galhos secos, porque isso vai servir para jogar no fogo. Já Jesus Cristo é a videira verdadeira. Essa aqui, a videira, é um pé de uva, como se plantava no Antigo Testamento, várias vinhas, não é? Várias vinhas. E já sabemos que Jesus Cristo aqui tem uma simulação, essa ilustração, como a videira verdadeira. E o nosso Pai Celestial, ele é o agricultor, não é? E cada um de nós somos galhos ligados à videira. E que possamos ser galhos verdes, não galhos secos. Que se formos galhos secos, só vai servir para ser retirado e ser jogado no fogo. O que quer dizer isso no Evangelho? É que nós somos galhos verdes ligados à videira verdadeira, que é Jesus. Nosso Pai é o agricultor lá em cima e o regador, é quem rega.
Então, que nós possamos, através da palavra, sermos galhos verdes e dar bons frutos, uvas boas, saudáveis. Esses frutos bons são aquelas pessoas que ainda não aceitaram a Cristo como seu libertador e salvador das suas vidas, que nós possamos ganhar essas almas através da palavra de Deus, não é? Por isso, se eu sou um servo de Deus, que eu possa dar bons frutos, e esses frutos que eu ganho, vou ganhar para Deus, que são aqueles que ainda não aceitaram a Cristo como seu libertador e salvador, que esses também venham dar bons frutos, e não ficar feito um galho seco ali, sem fazer nada. Nós temos que fazer a obra, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê nele e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. Está escrito no livro de Marcos, capítulo 16, e o versículo 15 e 16. Temos que propagar o evangelho de Deus, fazer a propagação do evangelho de Deus. E também sabemos que só através dele, e só através da palavra, é que possamos ganhar almas através de Cristo, para se juntar com Deus na segunda vinda de Jesus. Se nós estivermos ligados à videira verdadeira, significa Cristo, que somos galhos de uma videira, e se não dermos frutos, terão de ser cortados, como eu falei, e ser jogados fora. Aquele que conhece a palavra em João, capítulo 8, 32, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O engenheiro agrônomo, como eu já disse, escolhe um bom terreno ou solo para plantar o que lhe convém. Seja uma plantação de uva, seja outras plantações, o engenheiro agrônomo, ele conhece o terreno. Ele vai lá, ele verifica o terreno, ele estuda o terreno e vai ver se dá realmente para fazer uma plantação de uva, ou de banana, ou de cana-de-açúcar, não é? Ou de café, qualquer plantação, ou de verduras, legumes ou frutas. O engenheiro agrônomo estuda para isso, né? A videira verdadeira, Jesus Cristo, dá as últimas instruções aos seus discípulos. Aqui no capítulo 15, como eu já disse, do Evangelho de João, versículo 1, diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, o agricultor, como eu. Já falei. No 15:2 do Evangelho de João, diz assim: toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá bom fruto, para que dê mais fruto. Toda aquela vara, como eu já disse, que dá bom fruto, deixa ela lá, mas as secas têm que ser retiradas e podadas para não ressecar e não contaminar as varas verdes. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3, diz assim: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Jesus diz aqui que nós já estamos limpos pela palavra. A diferença aqui é que já estamos limpos, porque já aceitamos a Cristo como seu libertador e salvador da sua vida. O primeiro processo passamos, que é o processo de regeneração, o qual aceitamos a Cristo como libertador e salvador. Depois vem o processo de comunhão, quando nós conseguimos já ter um estudo mais aprofundado para poder passar a palavra de Deus e de Jesus para todos aqueles que ainda sentem sede de ouvir a palavra do Senhor. Aqui também, no capítulo de João, do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3, diz assim: disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar-se, e não os pés, pois, no mais, todos estáis limpos. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Quer dizer que nem todos estão limpos, conforme Jesus Cristo quer e conforme nosso Deus quer. Por que nem todos nós estamos limpos? Porque ainda existe coisas dentro de nós, pecados que temos que tirar, não é? Para ficar mais limpo, porque lá nós não vamos subir ao céu com sujeira nenhuma, com mancha nenhuma, com mácula nenhuma, nem com pecado nenhum. Temos que estar limpos por completo, com as nossas vestiduras brancas lavadas no sangue do Cordeiro. Só assim, não só os pés, mas o corpo inteiro. Para conseguir isso, nós temos que, inclusive, conseguir outro processo, que é a santificação. Que diz na palavra: se és santo, ou se sois santo, te santifica cada vez mais. Em João 15, versículo 4, diz assim: estais em mim e eu em vós.
como a vara de si mesmo, não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não tiverdes em mim. Nós não podemos dar fruto se nós não estivermos ligados à videira que é Cristo. Como é que a gente vai dar um bom fruto se a gente não tem a Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, e obedecer e fazer aquilo que Ele mandou, não é? Ele disse, vai e fazer tudo aquilo conforme a minha vontade e a vontade do meu Pai, para que o Pai seja glorificado através de mim e eu vinha ser glorificado através do Pai Celestial, que é o nosso Deus, com D maiúsculo, nosso Deus Todo-Poderoso e o nosso Pai Celestial. Também aqui no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4, diz assim, um versículo também correlacionado, está escrito ali na Epístola aos Colossenses, capítulo 1, versículo 3, diz assim, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura, que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Isso aqui foi uma palavra de Paulo, a Epístola aos Colossenses, que ele diz aqui que nós temos que ter fé e esperança e permanecer fundados ali e firme na rocha que é Cristo Jesus, para que nós possamos levar o Evangelho e pregar as Escrituras Sagradas e também as boas novas a todo aquele, né, que quer ouvir a palavra de Deus, que dê ouvido à palavra do nosso Deus, que está no mais alto dos céus. Aqui também no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, diz assim, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, o versículo relacionado com esse aqui está escrito no livro de Oséias, capítulo 15, versículo 5, que diz assim, a faia me dirá, que mais tenho ouvido, e isso considerei, eu sou como a faia verde, de mim é achado o teu futuro. Justamente a faia verde são os galhos verdes, é a videira verdadeira, não os galhos secos. É isso que nós temos que colocar na nossa mente. Em João, capítulo 15, versículo 6, diz assim, se alguém não estiver em mim, será lançado fora com uma vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Esses que levam a palavra relaxadamente, são galhos secos, que nada serve para, não adianta ele falar do Evangelho se ele não vive o Evangelho. Se você não viver o Evangelho, não adianta você levar a palavra nenhuma a ninguém. Tem que viver a palavra de Deus. E levar de coração, levar assim de boa vontade, que isso é que faz alegrar a Deus e a Jesus. Então, se nós não levarmos a palavra conforme está aqui, nós vamos ser cortados na segunda vinda de Jesus, e esses galhos sempre vai ser lançado lá no Hades, que é o fogo eterno, o fogo do inferno, o fogo eterno por todo o resto da vida espiritual. Em João capítulo 15, versículo 16, diz assim, se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e o escolhem no fogo que arde. Como eu já disse, o versículo relacionado a esse é João 15, capítulo 15, e o versículo 6. Né? Também está escrito em Mateus, capítulo 3, versículo 10, o versículo relacionado. E também está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Tá vendo? Pode ser até a árvore inteira, a videira inteira. Se ela tiver estragada, que não serve para nada, não leva a palavra de Deus na maneira de falar, essa vai ser cortada pela raiz. Não é só um galho, não, a raiz toda, é a planta toda. A mesma coisa, não é só um evangélico, são uma maioria. Não é só, digamos assim, minha pessoa que significa uma raiz, mas sim, pode ser uma raiz de toda a casa que não quer, que você já levou o evangelho, não quer aceitar e você está levando de brincadeira a palavra de Deus, todos aqueles vai ser levado e queimado por inteiro
e às vezes é a família inteira também, infelizmente. E aqui em João 15,7 diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. O versículo relacionado a esse está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13, que nos diz assim: e tudo quanto pedides em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então é como eu disse, não é? Tudo que a gente fizer através do Filho será glorificado o Pai, e tudo que a gente pedir ao Filho, a Jesus, por intermédio de Jesus, ao nosso Deus Pai Celestial, Ele vai conceder as nossas petições, que muitas vezes são nossos pedidos de orações, e tudo aquilo que a gente planta aqui, temos que colher, né, bons frutos para Deus através de Jesus. E aqui, no capítulo 15 de João, versículo 8, que é o último versículo: nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Está escrito em João 15, 8. Versículo relacionado, Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras tuas e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Então aqui está dizendo que resplandeça a luz através de Cristo Jesus, que ele é a luz do mundo, através dele, para que o Pai seja glorificado através das nossas obras e a luz que a gente possamos enxergar, que é o foco, que é Jesus Cristo de Nazaré, não é? Para que o nosso Deus celestial possa ver o que nós estamos fazendo aqui, que é as nossas boas obras e tudo aquilo que requer de um evangelista ou de um obreiro na palavra de Deus. Essa foi a palavra de hoje, amados irmãos, queridos ouvintes, do irmãozinho da cidade de Moeiro. Eu sei, se tiver algumas falhinhas aí, vocês não me perdoem, como eu disse sempre, porque eu não tenho aqui um estudo próprio. Que me dera ter, porque iria ser cortado algumas coisinhas aí, mas que o nosso Deus nos abençoe. E ainda deixo para vocês um versículo de salvação, como sempre, no Evangelho de João também, capítulo 14, versículo 6. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai, senão por mim. Deus abençoe a todos vocês nesse dia 14 de agosto de 2024. Deus abençoe. Amém.